Graças a Deus, irmãos, boa noite. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui. Mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor, louvar o seu nome, como assim o fizemos. Agradecer a Ele por tudo que Ele vem feito. Louvar o seu nome por quem Ele é, Deus tremendo e glorioso. Somos gratos a Deus por tudo que Ele vem feito. Por essa chuva magnífica, que, como dizia um ex-pastor, é bênção, chuva no sertão, em todo canto, mas no sertão tem um gostinho a mais. Bem, meus caros, sem mais demora, peço que todos abram suas Bíblias, vamos continuar no livro de Amós, dessa feita, no capítulo 6, com a graça de Deus. Pretendo expor todo o texto. Para que assim venhamos concluir e posteriormente, se for a vontade do mesmo, a vontade de Deus, venhamos adentrar o capítulo 7. Amós, capítulo 6, profeta menor, Amós. Daniel, Oséias, Amós. Aliás, Joel, Amós. Amém? Todos já acharam? Profeta menor Amós, no capítulo 6, diz assim a Santa Escritura: Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis na principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gata dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: Abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também estes morrerão. Se, porém, um parente chegando, o qual há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora de casa, e diz ao que estiver no mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há ninguém. Não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande, e a pequena feita em pedaços. Poderão correr os cavalos na rocha, e lavrá-la com bois. No entanto, haveis tornado o juiz em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar, e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, ao qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro da Arabá. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez ao Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, te damos graças a Deus mais uma vez pela oportunidade. Tu és grande e soberano. A tua palavra foi lida, Senhor Deus, que o Senhor venha usar esse vaso de barro
para transmitir aos teus servos, que o Senhor use-me para esclarecer a tua palavra, para que todos saiam entendidos da tua verdade. A tua palavra é vida para a nossa vida, Senhor, nosso alimento. Alimenta-nos mais uma vez, como de manhã fizestes, com maná, com esse maná magnífico que é a tua palavra. O alimenta nossas almas. Purifica o nosso coração e perdoa os nossos pecados, Senhor. Somos falhos e pecadores. Dá ouvido ao clamor dos teus servos. Que o teu Santo Espírito continue nos guiando e nos dando entendimento. No nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Bem, meus irmãos, dando continuidade ao livro de Amós e também dando continuidade ao que Deus vem falando sobre Israel, nessa feita, mais uma vez, sobre a corrupção e agora também sobre a destruição de Israel, com o tema rendição ao pecado, a loucura de uma nação. Vamos expor, pela graça de Deus e com a ajuda de Deus, o capítulo 6, onde Deus, através de Amós, mais uma vez repreende o seu povo e confirma que o castigo está por vir sobre eles, pelos seus pecados, pela sua desobediência, pelo seu desprezo sobre os seus cidadãos, sobre os seus irmãos, para com os seus irmãos. Então, Deus anuncia o seu juízo. E no versículo 1, nos diz: ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Então, como eu venho falado, e como assim a palavra de Deus nos diz em todo o capítulo, em todo o livro, a partir do capítulo 1, nós vemos que Israel vem pisando, por assim dizer, todos os seus compatriotas, todos os seus irmãos, vem desprezando a palavra de Deus, vem extorquindo e tomando aquilo que pode tomar dos seus irmãos, com os juízos falsos, com falsos testemunhos, ou seja, fazendo do pobre o seu alvo, e aqueles que recorrem, aos pobres que recorrem ao direito deles, aos poderosos, vamos dizer assim, aos juízes, eles são desprezados, são enganados, são extorquidos. E de forma, vamos dizer assim, grosseira, os próprios irmãos, eles deixam de lado. Então aqui, nesse versículo 1, está falando justamente desses que andam à vontade em Sião, desses poderosos, desses que estão na classe alta, que são justamente aqueles que estão extorquindo seus próprios irmãos, os que vivem sem receio algum no Monte de Samaria, né? Fala-se muito em Israel e Samaria, principalmente no livro de Amós. Então esses homens que andam sem receio algum em Samaria, homens notáveis, ou seja, homens importantes, que têm os seus cargos importantes, juízes e pessoas da alta classe de Samaria. Esses que vivem tranquilamente, os principais das nações, os quais vêm à casa de Israel tranquilamente. Então, não há receio, não há pesar, não há dor de cabeça, vamos dizer assim, ou seja, não há nenhum sentimento para com o irmão. Eles estão tranquilos, é uma coisa normal para eles extorquir os pobres, pisar todos os seus compatriotas. Então, ai deles, há um juízo. Em todas as vezes que há esse ai na palavra de Deus, há um juízo. Preparem-se, vocês serão castigados. Ai de vocês que fazem isso. Ai de vocês que vivem à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Vocês que estão cada vez mais extorquindo e levando tudo aquilo dos seus irmãos, vocês que não se importam com aqueles que são do seu próprio sangue, mas sim com seus próprios narizes, com seus próprios ventres, que é o seu Deus, que são os seus deuses. Ai de vocês, pois o juízo está às portas. Isso é o que nos diz o versículo 1 do capítulo 6, fazendo uma explanação daquilo que vem sido dito do capítulo 1 até o capítulo 5.
Ai de vocês de classe alta que não se importam com o seu próximo. Vocês estão à beira da destruição. Então Amós denuncia os que viviam à vontade em Sião, estribados numa falsa segurança, pensando que por serem o povo da aliança, nenhum mal lhes alcançaria. Transferiram sua confiança em Deus para o templo, de uma pessoa para um rito. Confiavam na religião e não no relacionamento real e certo com Deus. E confiavam principalmente nos seus bens. Então, um estudioso chamado James Wolfendale diz que se nós negligenciarmos ou desprezarmos a nossa eminente posição, como eles estavam desprezando, agravaremos nossa culpa e aumentaremos a grandeza da nossa queda. Por quê? Porque eles eram povo de Deus, não é? Ora, nós somos o povo de Deus, estamos seguros. Não haverá mal nenhum sobre nós, mesmo eles estando cegos sobre o pecado. E por isso mesmo diziam isso. Por nós estarmos seguros aqui, nós estamos sem nenhuma calamidade virá sobre nós. Por quê? Somos o povo de Deus. Então podemos gozar de tudo aquilo que temos. Não haverá mal para nós. Então eles estavam com a falsa impressão de si. Então, trazendo para nós, tenhamos cuidado. Eles eram o povo eleito de Deus. E somente eles eram o povo eleito de Deus. Todo Israel. E assim se julgavam melhor do que as nações. E assim pensavam que estavam seguros entre as nações. Mas Deus estava próximo de derramar, ou seja, de despejar a sua ira sobre eles. Então, meus irmãos, venhamos nós a não termos essa falsa confiança, porque nós somos os eleitos de Deus, aqueles que creem verdadeiramente. Tenhamos a desconfiança, por assim dizer. Quando tudo vai bem, nós somos levados a isso, a ter uma falsa confiança, a nos assegurarmos dessa falsa confiança, como eles estavam assegurados nela. Nós somos o povo de Deus e podemos fazer e gozar daquilo que Deus nos dá, sem nenhuma preocupação. Isso, claramente, quando nós estamos cegos e não enxergamos o nosso pecado. Temos cuidado para não estarmos como eles, cegos em seus pecados e com a falsa impressão de que Deus estava com eles, de que nada aconteceria. Olhemos para nós mesmos, que não estejamos nessa situação, dormindo no pecado, porque podemos acordar em um lugar chamado inferno. Temos cuidado com a falsa impressão de segurança. Somos eleitos, se cremos verdadeiramente, somos. Mas temos que nos vigiar todos os dias e pedir a Deus: Senhor, sonda-me, para que venhamos a estar como salmista, no Salmo 131, como foi cantado aqui. Então, os governantes e a classe aristocrata de Samaria eram compostos de homens notáveis, nobres, ricos, encastelados em seus palácios, vivendo no luxo extremo, banqueteando-se gostosamente ao som de suas liras. Viviam rodeados de riquezas mal adquiridas. Essa era a situação do povo. Versículo 2. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate. Depois descei a Gate e aos filisteus, dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vocês são melhores, se julgam melhor do que o povo filisteu, do que o povo que mora em Ramate, do que o povo que está em Gate, em Calné. Vejam,
Eles são um povo numeroso. Eles são um povo forte, são guerreiros natos. Olhem para eles. Vocês são melhores do que eles? A sua situação atual é melhor do que a deles? Vocês são o povo da aliança. Porém, vejam a sua situação. Vocês são melhores do que eles? Não. Estão no mesmo patamar. Assim como eles são ímpios, vocês estão agindo da mesma forma que eles, impiamente. Então, por serem o povo de Deus, deveriam estar num patamar mais elevado, por assim dizer, pois tinham todas as promessas, tinham Deus com eles, estavam seguros quando andavam de acordo com a sua palavra. Mas hoje, quem são vocês? Vocês são pecadores, ímpios, da mesma iguala desse povo. Então, com a revelação especial de Deus, Israel e Judá deveriam ser muito melhores que a classe do que esses reinos. Porém, esses pagãos não escapariam da conquista de Israel, da conquista. O povo sírio, não é? Também conquistaria eles. Israel e Judá também não escapariam. Vocês não são maiores do que eles, e eles vão ser conquistados. Vocês não são guerreiros como eles são, natos. Já nascem guerreiros, por assim dizer, como os filisteus. Nós lembramos de Golias. Guerreiros natos, vocês não são como eles, não são melhores do que eles. Certamente vocês serão entregues à espada. Por quê? Porque eles são um povo nato e guerreiros e serão entregues. Imagine vocês que continuam andando da mesma forma que eles, impiamente. Então Amós os convida a Ariacalné, cidade edificada à margem oriental do rio Tigre, e a Ramate, a principal cidade da Síria, e observar. Esses povos viviam sem a luz da verdade revelada. Eles não tinham profetas nem sacerdotes que pudessem ensiná-los a lei de Deus. Eles viviam mergulhados em densas trevas espirituais. Se elas não poderiam rechaçar o inimigo, então como vocês esperam fazê-lo? Se elas sofrerão o juízo de Deus por seus caminhos pagãos, como podem Judá e Israel, que são culpadas, escapar de semelhante castigo do Senhor? Em tudo que havia ao seu redor, o povo de Deus podia ver sinais de advertência no destino das demais nações ímpias, mas eles não davam ouvidos. Então, assim, Israel se julgava melhor que seus vizinhos. Eles tinham um alto conceito de si mesmos. Um estudioso chamado Warren Wiersbe diz que a presunção é um pecado traiçoeiro, pois se baseia em mentiras, é motivado pelo orgulho e leva a confiar em uma coisa além de Deus. Eles estavam confiados não em Deus, eles estavam enganados quanto a isso, estavam confiando neles mesmos, e numa falsa religião, numa falsa segurança. Então o castigo seria iminente, tanto para aquelas nações, por isso que ele manda, olhem para elas, vocês são melhores do que elas, são em território, são mais expansíveis do que elas? Não, eles são maiores que vocês, em território e força, e não escaparão do juízo, muito menos vocês. Versículo 3, vós que imaginais estar longe do dia mau e fazeis chegar o trono da violência. Então, o trono da violência aqui é justamente a extorsão e o abuso aos pobres. Vocês que afastam o dia mau, pensando ele estar longe, estando fixados e firmes no trono de uma segurança falsa e vã, não podiam crer numa mensagem alarmista exatamente no tempo e que desfrutavam de maior prosperidade econômica e expansão política. Todos os ventos pareciam soprar a favor deles. Não tinham nenhuma evidência de problema surgindo no horizonte. Então, para eles, tudo ia bem, né? Como diz um hino antigo, e a própria palavra de Deus também. Tudo vai bem. Por quê? Não temos inimigos.
ao redor, ou pelo menos estamos em paz com eles. A nossa economia está crescendo, estamos nos enriquecendo, claramente em cima do pobre. O nosso ventre está cheio, a nossa riqueza cada vez mais aumentando, e o dia mau simplesmente era deixado de lado porque estava esquecido. Como vamos crer, né? Como diz aqui, como vamos crer em algo contrário a toda essa prosperidade? Então, meus irmãos, quando tudo vai bem, não que não vá bem em nossas vidas, vai bem, porque nós sabemos que Deus cuida de nós. Haverá provações, sim, haverá. Mas quando tudo vai muito bem, assim, vamos dizer, não há problema em nenhum lugar, fiquem muito mais atentos. Muito mais atentos. Por quê? Porque não tragamos para nós aquilo que é pregado nos dias de hoje, só bênção, só coisa boa. Mais uma vez dizendo, não que Deus não nos dê isso, Ele nos dá todos os dias, a sua bondade é notória em nossa vida todos os dias, mas quando tudo vai muito bem, vigie muito mais ainda o seu coração, vigie muito mais ainda a sua vida com Deus. Não deixe de que tudo indo bem você vá se afastando de Deus, porque quando o dia mau vier e ele virá, você não estará preparado para ele, como eles não estavam. Veja o que diz Sofonias capítulo 1, do 14 ao 18. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de treva e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei, isso é Deus dizendo, angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do zelo toda esta terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Veja, esse é o dia mau que está por vir sobre o povo de Israel, sobre o povo de Samaria. E este é o dia mau, meus irmãos, fazendo uma alusão aos dias de hoje. Este é o dia mau que virá sobre todos os ímpios. Clamemos a Deus, estejamos alertas, vigiando todo o tempo, para não nos encontrarmos juntamente com esse povo, com os ímpios. Busquemos o máximo, trazê-los para Cristo, pedindo a Deus que a nossa palavra, ou mesmo que a palavra que nós falemos, que a palavra de Deus surta efeito na vida deles. Saqueemos o inferno, meus irmãos, porque esse dia de calamidade, dia de choro e ranger de dentes, dia em que, lembrando de Apocalipse, quando diz, nos esconda daquele que está sentado no trono, caiam sobre nós montanhas, nos esconda daquele que está sentado no trono, porque ele virá. Clamemos a Deus para não nos encontrarmos nesse meio, entre aqueles que sofrerão, mas entre aqueles que estarão regozijando muito mais ainda, quando virem que aquele dia chegou. Então, meus irmãos, o dia da calamidade desse povo está perto, está tão perto, que eles mal podiam esperar. Versículo 4. Que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Então, estão muito bem espreguiçados em suas camas de marfim. No leito, eles estão à vontade, não há nada tira seu sono. Estão, como diz o outro, estão deitados em berço esplêndido, não é? Estão sem nenhuma preocupação. Comem do melhor, né, dos cordeiros do rebanho, dos bezerros cevados,
comem do melhor, estão em plena paz com suas mentes, com seus corações, com o seu pecado, que não enxergam. O problema é que essa riqueza ostentiva não tinha sido adquirida com trabalho honesto, mas pela exploração criminosa dos pobres. Viver nababescamente, ou seja, ostentosamente, extraindo o pão da boca do pobre, é insultar a Deus. Era isso que eles estavam fazendo. Estavam muito bem, mas com a riqueza adquirida com extorsão, com todo o engano. Porque o trabalhador, doce é o pão adquirido com trabalho honesto, mas o pão adquirido desonestamente, esse é muito amargo e ficará logo mais amargo em suas bocas. Que cantais à toa ao som da lira, versículo 5, e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos. Então, aqui não está igualando a Davi no sentido de que Davi louvava a Deus com toda a singeleza de coração, com toda pureza de coração. Ele sabia a quem estava adorando e adorava corretamente. Mas eles não é uma semelhança, estavam à semelhança, parecidos, mas não como Davi. Porque o seu cântico, com a lira, os instrumentos que eles usavam, era para si mesmos, não era para Deus. Qual é a adoração de forma errônea que Deus vai aceitar? Ele não iria aceitar essa forma de adoração. Mas a adoração que vinha de Davi, homem segundo o seu coração, como ele mesmo diz, essa adoração era aceitável a ele. Quando ele se arrependia no pó. Quando ele estava realmente em paz com Deus. Ele o adorava, havia prazer no coração de Davi. Então, Davi aplicava instrumentos musicais para ressoar os louvores de Deus no templo, para que por meio disso ele e outros santos juntamente elevassem seus pensamentos a uma devoção religiosa verdadeira. Eles não atentavam para o exemplo de Davi, mas transferiam os instrumentos musicais para servir ao objeto de satisfazer prazeres grosseiros e bestiais, e assim agiam. Para si mesmo eles tocavam, para se satisfazer e não para adorar a Deus. Tudo aqui gira em torno deles mesmos. Eles são seus próprios deuses, mas não enxergavam isso. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Então, eles não apenas tomavam vinho em taças, mas o tomavam em bacias, aqui, usadas nos rituais religiosos. Eles não se satisfaziam simplesmente com taças, mas o sentido aqui é com algo maior do que uma taça. A palavra hebraica traduzida aqui por taças é a mesma usada para bacias. Isso significa que eles bebiam em excesso e ainda profanavam o nome de Deus, ridicularizando assim os rituais religiosos. As taças regulares eram insuficientes para seus insaciáveis apetites. Por isso, bebiam vinho em tigelas ou bacias, usadas para fins sacrificiais, nas quais se recolhia o sangue para depois aspergi-lo, como está em Números 7:13. Bebida e dinheiro ocupavam ainda o topo da lista dos pecados que corrompiam a nação. Eles misturavam religião com diversão, pois tudo girava em torno deles mesmos. Em vez de estarem cobertos de pano de saco e de cinza, por causa da aflição do povo, eles se ungiam com óleo mais finos, símbolo de alegria. Eles não se afligiam com a ruína de José, ou seja, com a ruína de seus irmãos que viviam em penúria. Conquanto seus desejos desenfreados fossem satisfeitos, os outros podiam gemer. Eles agiam como os irmãos de José, que comiam e bebiam sem nenhum constrangimento, enquanto José clamava a eles com amargura de alma no fundo do poço.
Então, isso é o que nos diz o versículo 6. Eles não se importavam com seus irmãos, simplesmente com o seu ventre. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que foram levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Então, esse povo que humilhava o pobre, que pisava o pobre, que não estava nem aí para os seus concidadãos, que simplesmente se enchiam e estavam deitados em suas camas, sem nenhuma preocupação, e fartos de todos os bens, de riquezas, eles seriam os primeiros a sofrer o castigo, porque é justamente para eles o castigo. Para a nação em si, mas principalmente para os de classe alta de Israel, de Samaria, aqueles que estavam oprimindo os seus concidadãos, aqueles que estavam cheios de toda a riqueza. Os primeiros em preeminência e pecado serão os primeiros contemplados com castigo e cativeiro. As pândegas dos espreguiçadores, ou seja, os ruídos e gritos distordantes dos beberrões, ou a grelhafa dos que se banqueteiam, passarão. Toda a alegria cessará, todos os instrumentos se emudecerão, todas as taças de vinho secarão. O prazer cessará, a honra, a hora de sentir a dor do cativeiro chegará. Versículo 8. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abominarei e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Então, tudo que eles faziam, Deus abominava, e ele jurou por si mesmo. Isso é uma certeza absoluta do castigo. Pois Deus não jura por homem ou por alguma coisa, ele jura por si mesmo, pela sua santidade, por quem ele é. Então Deus repudia o comportamento do seu povo. No capítulo 4, versículo 2, o Senhor jurou pela sua santidade. O sentido das duas declarações é essencialmente o mesmo. A própria natureza de Deus, em todos os seus caracteres e atributos, é contra as formas de injustiça. Adonai Yahvé, ou seja, o Senhor soberano, expediu seu decreto de condenação, prestando juramento por si mesmo, tornando absolutamente certo e inexorável o seu decreto. Ele é capaz de cumprir o seu decreto em todos os detalhes. O sentido, então, é que não há distinção de pessoas diante de Deus, que a dignidade que havia sido conferida ao povo de Israel não era de nenhuma importância, uma vez que se tratava de uma mera máscara. Ou seja, a sua religião era nada. Então Deus odiava toda a forma de culto que eles produziam. Versículo 9. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Versículo 10. Se porém um parente chegando, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor. Então, versículo 9 e versículo 10 nos dão noção de como será a devastação. Se tiverem 10 numa casa, todos eles morrerão. E se sobrar alguém, o que não sobrará, mas se sobrar alguém, e aqueles que estão tirando, a chacina será de tamanha grandeza, que aqueles que se chegarem para tirarem os mortos, e isso para serem queimados, incinerados, por quê? Porque eram tantos mortos que não haveria... Desculpa. Não haveria túmulos o suficiente, ou seja, para evitar uma futura epidemia, por deixarem também os corpos, não poderiam deixar os corpos, porque haveria epidemia.
não poderiam enterrar porque eram muitos. Então, o mais rápido a ser tratado aqui é queimar os corpos. Então, quando alguém chegasse para queimar esses corpos, e encontrasse alguém, falasse, há alguém aí, né? Tem alguém aí na casa? E alguém respondesse, não há. Né? Se tivesse alguém, tem mais algum morto? Há outro contigo? Né? Se encontrasse alguém e perguntasse, há outro com você? E ele dissesse, não há. E ele diria, cala-te, não menciones o nome do Senhor. O sentido aqui é que Deus uma vez foi com eles. Era com eles. Os ajudava, os abençoava. Mas agora Deus se tornou um inimigo deles. Não fales o nome do Senhor. Ele não é mais aquele que está, vamos dizer assim, à nossa frente para nos abençoar. Ele não é mais nosso amigo, ele agora é nosso inimigo. Por quê? Porque ele se voltou contra o pecado de Israel. Uma vez que o castigo chegou, eles, cala-te, não fala o nome do Senhor. Porque ele se voltou contra nós. Não há mais bênção vindo deles para nós, mas sim maldição. Cala-te. Esse aqui é o sentido. Então, uma vez que chegar alguém e procurar saber se há alguém dentro da casa, há mais alguém, e alguém responder, haverá silêncio. Por quê? Não menciones o nome do Senhor, pois ele agora é nosso inimigo, pois o castigo chegou até nós. Então aqui o profeta aumenta a calamidade a qual se aproxima do povo. É como se tivesse dito que Deus agora não tomaria vingança moderada sobre aquele povo, pois nada efetuava ao lidar moderadamente com eles. Portanto, a mais pesada vingança estava muito perto, a qual reduziria a nada o povo. Versículo 11. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita em pedaços. Os palácios e grandes casas, motivo de orgulho e segurança dos israelitas, se tornarão em montes de escombros e cinzas. Nem mesmo as casas pequenas escaparão. A devastação será geral, atingindo a casa grande e também a pequena. A mão que derribar essas casas é a dos soldados assírios. Mas o agente que ordena esse colapso é o Senhor. A Assíria será apenas a vara de Deus para castigar o seu povo. Como foi para castigar muitos outros povos, não é? Não somente os assírios, não somente a Síria. Vemos outros povos que o Senhor usou. A Babilônia, né, uma das mais famosas, ou a mais famosa, que Deus usou para castigar o seu povo. Eis aqui a mão de Deus pesando sobre o seu povo. Por quê? Estavam deitados no pecado, estavam dormindo sobre o pecado. Dormindo e acordando sobre o pecado. Estavam cegos, completamente inertes no seu pecado. Então Deus terá que pesar sua mão sobre eles para que eles acordem. Então nada ficará em pé, tudo será destroçado. Versículo 13, versículo 12. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la os bois. No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Então essas duas perguntas ele faz. Poderão correr cavalos em rocha e lavrá-la os bois? A tradução melhor, meus irmãos, no original para esse lavrar os bois, não é juntamente com os cavalos a rocha, mas lavrar a água. Lavrar água. Poderá o cavalo correr na rocha e os bois lavrar água? Ou seja, é algo que não ocorre, é algo impensado, é algo irracional. Não que o cavalo
possibilidade de andar, de correr na rocha, mas ele não vai correr na rocha. Normalmente, você não vai colocar ele para correr na rocha. Então, é algo que não ocorre. É algo impensado. Então, eles, da mesma forma, no entanto, haveis tornado o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna, ou seja, nós vimos antes, nos estudos anteriores, que a alosna é algo amargo. Feito em veneno, e o fruto da justiça em alosna, em algo amargo. Eles estavam fazendo da justiça algo venenoso, ou seja, algo ruim. E desculpe, meus irmãos, o juízo, algo ruim, porque não havia juízo reto. Todo o juízo que havia lá dentro era um juízo comprado, ou seja, um juízo que não era efetivo, ou seja, não era honesto. E em veneno. E o fruto da justiça que não havia em alós, ou seja, vocês estão transformando aquilo que é reto em algo mal. Estão distorcendo, estão fazendo da coisa certa a coisa errada. E a Bíblia diz, ai daquele que faz o que é certo mal, que chama o que é certo mal e do que é mal certo. É isso praticamente o que eles estão fazendo. Fazendo a troca do bem pelo mal. Agindo de forma enganosa com os seus compatriotas. Então, da mesma forma que é algo impensado fazer essas duas perguntas que eles fazem, da mesma forma eles estão fazendo com o que é reto. Então, um estudioso chamado Charles Feinberg diz que há tanta possibilidade de que um cavalo corra na rocha ou uma junta de bois lavre o mar, quanto a de que seus atos maus resultem em bênção. É algo contrário. Vocês pensam que aquilo que vocês estão fazendo ou produzindo se converterá em bênção para vocês? Não. Como eles podem esperar o favor do Senhor ao mesmo tempo em que cometem atos desagradáveis contra o próprio Deus? Isso é absurdo. Não se espera coisa boa fazendo mal. E muito menos se espera coisa má fazendo bem. Então é isso que ele está dizendo aqui. Vocês estão fazendo uma troca maléfica no juízo e na justiça. Fazendo da justiça, do juízo, veneno, uma coisa ruim, que mata, e a losna, uma coisa amarga ao paladar. Versículo 13, estamos quase encerrando, irmãos. Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Lodebar e Carnaim são duas palavras que ele usa aqui para dizer assim. Lodebar significa nada. Se você pegar a versão da Almeida Fiel, você vai ver que já está lá. Eu senti um pouco de dificuldade, aí voltei para o texto. Geralmente eu uso a Almeida Fiel. Aí tive que voltar para cá, porque lá já diz o sentido escrito. Aqui não, aqui você tem que ir um pouquinho mais a fundo. Então, lá já diz o que as palavras significam. Lodebar significa nada. E Carnaim significa chifre, ou seja, poder, que simboliza o poder. Chifre na Bíblia simboliza poder. Então, aqui ele está dizendo, vós que vos alegram, vocês estão se alegrando com nada. Porque aquilo que vocês pensam é nada. E dizeis, não é assim que por nossas próprias forças, ou seja, nos apoderamos de Carnaim, ou seja, com o nosso poder, nós nos apoderamos, nós fizemos isso. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, não foi por nosso próprio poder, por nossas próprias forças. Deus está dizendo, isso aí é nada. Isso aí é nada. Nos apoderamos de Carnaim, nos apoderamos do poder. O que eles pensavam ser alguma coisa era nada. E o poder que tinham, que eles pensavam que era por suas próprias forças,
Não era nada. Então, meus irmãos, eles estavam se alegrando nessa falsa paz, estavam se alegrando com nada, com algo incerto, com algo que não tinha valor nenhum. E eles pensavam que havia neles algum poder para tal, mas não havia nenhum. Então, é isso que essas duas palavras significam. O contexto aqui, justamente, que ele quer dizer é isso. Estão agindo e pensando de forma vã. Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá. Ou seja, de uma ponta a outra. Quando ele diz de Ramate até Arabá, do norte ao sul, nas duas fronteiras, eles vão arrasar vocês. Eles vos oprimirão de uma ponta da cidade a outra, de uma ponta do seu território a outra. Então, Samaria não caiu nas mãos da Síria por cair. Nós bem sabemos que foi Deus que os entregou na sua mão. Dentro dos muros reinarão a fome e o pavor. Reinariam a fome e o pavor. A opressão do inimigo foi dolorosa e total, de norte a sul do país. Ramate, a região norte de Israel, e o ribeiro de Arabá, a região sul. Assim, quando Amós proferiu essas palavras, a Síria era uma nação relativamente fraca. Jeroboão II conseguiu mantê-la afastada, bem como o Egito e a Síria. Todavia, a Assíria se fortaleceu e tornou-se um império mundial, um inimigo expansionista, truculento e ameaçador. Deus fez com que eles se tornassem fortes, para que eles pudessem ser a vara do próprio Deus contra Israel. Então, meus irmãos, mais uma vez, é isso que nós vemos no capítulo 6 todo. A opressão de Israel para com os seus, o desprezo dos mesmos, o futuro castigo, e aqui no versículo 14, né, nós já vemos como ele fala, levantarei sobre vós, eles virão, né, e Deus já jurou por si próprio, então é certo que eles virão. Então nós vemos, isso vai se repetir até o fim do livro. O desprezo pelo próximo, que o Senhor nos livre disso, o da sua própria casa, o desprezo pelo próprio Deus, uma falsa religião, que o Senhor nos livre da falsa religião, de uma religião vã, mas nos dê uma fé sólida, e que Ele nos livre de estarmos, por assim dizer, boiando no pecado como eles estavam. Porque dormiam e acordavam no pecado. E chegaria o dia em que eles acordariam. E acordariam de forma dolorosa. Pois o Senhor os castigaria de forma sanguinária. E aí eu pergunto para finalizar. Seria Deus mau? Porque castigou o seu povo? Como o povo diz aí fora? Que Deus é esse? Que ama o seu povo e ao mesmo tempo, como ele falou aqui, se haverem 10 numa casa, todos vão morrer. Que Deus é esse? Mas nós, pela graça, sabemos que o Senhor castiga com vara o seu povo. A Síria aqui é a vara de Deus, como o Hebreus diz. Eu castigo a todo aquele que amo. Toda vez que Deus castiga Israel, Ele deixa um remanescente, Ele não os destrói totalmente. Porque aquele remanescente, por amor de Jacó, e por amor à sua própria palavra, Ele deixa para que eles consigam prosseguir até o dia de hoje. Israel só está lá por quê? Porque Deus os preservou. Há eleitos em Israel? Há. Foram. O povo eleito foram. Hoje há eleitos? Há. Mas Deus não é um Deus injusto. Pelo contrário, a sua justiça é notória e é uma justiça santa. E Ele nunca será
injusto. Amém?